Olá, bem-vindo de volta ao canal The Musical Box, um clássico imperdível da banda Queen, lançado em 1976, A Day at the Races, um álbum que ganhou certificado de ouro e platina. É um disco que tem o hit Somebody to Love, o clássico Tie Your Mother Down, entre outras músicas incríveis, né? É o tema de hoje, aqui do canal, esse maravilhoso clássico do Queen, A Day at the Races. Se inscreva no meu canal, façam parte, ative o sininho de notificações, deixe aí seu comentário, o que você achou do vídeo, o que você acha do título de hoje. Deixe aí, comente, que assim que possível eu respondo a vocês. Na descrição eu vou deixar links de canais que eu recomendo, tá? Dê uma passadinha lá, dê uma olhada, que são canais excelentes, ok? Depois que o Queen alcançou o sucesso com a Night at the Opera um ano antes, né, em 1975, Bohemian Rhapsody, que na época vendeu, obviamente, né, vendeu muito bem, mas na época também muita gente não compreendeu a música, achou complexa demais. Inclusive Elton John, né, que era amigo ali do pessoal do Queen, achou que não deveria sair em single porque era muito complexo, né? Mas mesmo assim eles lançaram a Bohemian Rhapsody e foi um sucesso, né? You're My Best Friend, né, do baixista John Deacon, também fez sucesso. Love of My Life, né, outra música sensacional do álbum, entre outras aqui que são sensacionais. A Night at the Opera é um título de um filme dos irmãos Marx dos anos, se não me engano, dos anos 30 ou 20, anos 20 ou dos anos 30, da qual Freddie Mercury gostava, e também o próximo álbum, que é o título de hoje, A Day at the Races, também é título de um filme dos irmãos Marx. Muitos atribuem como uma continuação do A Night at the Opera, mas eu devo dizer que não tem nada a ver um disco com o outro, né? A Day at the Races já mostra um som e um caminho diferente, né, do que era o Queen nos álbuns anteriores, né? Eu já vou explicar o porquê, tá? Então não tem nada a ver, continuação do A Night at the Opera não tem nada a ver com A Day at the Races. O álbum foi gravado entre julho e novembro de 76 e lançado no dia 10 de dezembro de 1976. É o primeiro álbum do Queen autoproduzido, sem o produtor Roy Thomas Baker, né? E o disco foi mixado por Mike Stone, né, que fez um excelente trabalho, né? E a produção do A Day at the Races é espetacular, né? Teve os singles, né, de sucesso, Somebody to Love, que saiu no dia 12 de novembro de 76, né, clássico do Queen, né, uma música meio gospel, né? Tie Your Mother Down saiu no dia 4 de março de 77, Tell Tori Atlas Come Together saiu no dia 25 de março de 77, apenas no Japão.
Good Old Fashioned Lover Boy, no dia 20 de maio de 77. Long Away, no dia 7 de junho de 77, apenas dos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. O disco ficou nas paradas ali no Reino Unido, Japão e alguns Países Baixos. Né? Como eu já falei, ganhou certificado de ouro e platina. Né? O disco é realmente espetacular, né? Mas não tem nada a ver com os discos anteriores, principalmente o A Night at the Opera. Se você for comparar tipo de som, o A Day at the Race já parte por um caminho um pouco diferente, né? Ainda assim, muito bem trabalhado, produzido, né? Eles mesmos produziram o álbum, junto com o Mike Stone, que mixou também o álbum, né? A produção desse álbum é incrível. Eu acho muito melhor que o A Night at the Opera, que foi produzido pelo Roy Thomas Baker, em termos de produção, de som, de produção. A capa, esse desenho clássico, né, feito pelo Freddie Mercury, né? Freddie Mercury é desenhista, né? A capa muito bacana, o símbolo ali do Queen. Né? Esta edição em CD é de 2011, edição remasterizada. Tem as versões duplas e as versões simples. Essa aqui é a versão simples. Essa aqui é uma foto do encarte do álbum, né? Tem as fotos deles ali e tal. É um encarte meio alaranjado, mas aqui eles colocaram o fundo preto, mas não tem problema. Tem as letras igual ao álbum. A foto é capa dupla, né? O álbum, então tem essa foto aqui, eles tocando. Se não me engano, essa foto é do Hyde Park, 76. Mas as letras e uma foto bônus aqui. Disco espetacular, sensacional. Não? O disco, né, começa com uma introdução antes da música Tie Your Mother Down, que é She Blood Poetry. Né? Já começa assim, com umas coisas um trabalho de guitarra muito bem feito, usando aqueles gongos, né? O Roger Taylor usando aqueles gongos de fundo ali, dá um som pesado ali no começo da introdução, antes de Tie Your Mother Down, né? É muito bem produzido, esse início, essa introdução é muito legal, cara. E no final, o Brian May dá uma nota muito forte, junto com o gongo ali, com o Roger Taylor ali, ele dá um peso, né? Aí ela vai diminuindo e começa a introdução da música Tie Your Mother Down, que é um sonsaço, um clássico, que em todos os shows o Queen tinha que tocar, né? Tie Your Mother Down foi escrita pelo Brian May na Espanha em 1968, numa versão acústica, enquanto ele trabalhava em seu PhD em astrofísica. Né? E ele utilizou aqui no álbum. Né? Freddie Mercury gostou, o Brian May queria mudar algumas passagens, algumas partes das letras, mas o Freddie Mercury não deixou, falou, deixa assim que está ótimo, e assim ficou. Né? Aí eles trabalharam na música e criou esse clássico pesado, Tie Your Mother Down, né? Uma das minhas preferidas do Queen. Brian May faz a maior parte dos backing vocals. Né? A música, o disco segue com You Take My Breath Away, uma balada lindíssima, maravilhosa do Freddie Mercury, que praticamente fez tudo sozinho, né? Inclusive todas as partes dos backing vocals, né?
É uma música lindíssima, né? Inclusive em shows ao vivo, ele tocava somente no piano, né? Música muito bonita e que pouco se fala, né? Parece que ele tocou poucas vezes em shows ao vivo. You Take My Breath Away é uma música lindíssima. Aliás, o The Races tá cheio de músicas incríveis que pouco se fala, né? Inclusive a próxima faixa, que seria Long Away, do Brian May, que musicão do Brian May, Long Away, música maravilhosa, né? Ele utilizou uma guitarra de 12 cordas, Burns Double Six, ao invés da sua guitarra clássica, né, a Red Special. Na verdade, o Brian May queria utilizar nessa música uma guitarra Rickenbacker igual a do John Lennon na época dos Beatles, né? Mas ele achou que o braço da guitarra era muito fino, né? Ele não se adaptou e acabou deixando a ideia de lado. A próxima música, The Millionaire Waltz, é uma música lindíssima, meio complexa também, né? Um estilo de valsa, que tem umas partes pesadas na música, né? The Millionaire Waltz foi composta pelo Freddie Mercury e John Reid, que é empresário do Queen e do Elton John, né? Então, eles compuseram essa canção, né? Mas é uma música bem interessante, né? Como eu falei, um ritmo meio assim de valsa, depois tem umas partes pesadas ali, depois volta a valsa de novo. Muito bonita essa música, muito bonita. E fechando com o que seria o lado A do álbum, com a música You and I, a contribuição aqui do baixista John Deacon, né? Onde ele toca também violão acústico, e que saiu como lado B da música Tie a Mother Down em single. O lado 2, quem não conhece, já começa com Somebody to Love, clássico inigualável do Queen, né? Que foi baseado ali em música gospel e também em Aretha Franklin, né? O coral da música foi feito como se tivesse 100 pessoas fazendo, né? Aquele coral de fundo, aqueles backing vocals, né? Música lindíssima, hit, muito sucesso. Até hoje, né? É um clássico. Você ouve, quem não conhece, como é que não é fã do Queen sabe que é Queen, né? Somebody to Love é clássico, clássico e clássico. Outra música sensacional, pesada, do Queen, White Man, escrita pelo Brian May. Ele fala sobre o sofrimento dos índios americanos, né, sob as mãos dos colonizadores, né, segundo o ponto de vista nativo, né. Então você percebe que ele tem uma música pesada, mas tem umas partes cantadas assim, que parece um ritual de índios, né. É bem legal esse som, é uma das minhas preferidas também, musicaço, né? Outra música que fez sucesso, Good Old Fashioned Lover Boy, né? Uma coisa aí do Freddie Mercury, né? Parte da música, parte não, ela foi cantada pelo Freddie Mercury, parte pelo Mike Stone, né? Fazendo algumas partes de backing vocals também na música, né? E num programa do Top of the Pops, 77, tocando lá, o Roger Taylor faz a parte do Mike Stone, né? Uma contribuição maravilhosa, né? E quase ninguém fala dessa música, né? Difícil você ouvir uma música do Roger Taylor, Drowsy,
né? Uma música lindíssima, que tem uns slides de guitarra legal, do Brian May. E o Roger Taylor toca a guitarra aqui também, além da bateria, guitarra rítmica, né? É muito linda essa música, é uma das minhas preferidas também. O disco até The Race está cheio de músicas legais, que ninguém comenta, cada musicão, né? É óbvio que o disco é um clássico, mas tem muita música, além de Somebody to Love e Time of the Down, que são excelentes, né? Muito legal essa música do Roger Taylor. E fecha com a música Tell Toriati, Let Us Cling Together, escrita pelo Brian May, feita por alguns amigos e fãs japoneses, né? Os japoneses eram fãs árduos do Queen, né? Eles têm muitos amigos lá que fazia turnê no Japão, então foi uma homenagem que o Brian May fez ao povo japonês, alguns amigos, alguns fãs, né? Uma música muito bonita, né? Inclusive o finalzinho da música parte do início da música antes da Time of the Down, né? Uns sons de guitarra voltado ao contrário também. A turnê do álbum, a The Races, como foi de janeiro a junho de 1977. Né? Como eu falei, a The Races é um disco que mostra digamos já uma fase intermediária do Queen. Né? Ainda é muito bem produzido, com umas músicas muito bem elaboradas, mas já mostra partes do Queen já querendo entrar num outro caminho. Como vocês vão perceber, para quem conhece, no próximo álbum, né, que é o News of the World, já tem, né, We Are the Champions, We Will Rock You, que é uma coisa bem mais comercial. Né? New of the World já é o disco que já mostra uma nova direção na carreira musical da banda. Né? Disco sensacional, maravilhoso, tem que ter, né? Para quem não conhece, ouçam. Tem muitas pérolas aqui, muitas músicas sensacionais que ninguém comenta. Né? Só falam Somebody to Love, óbvio, tem que falar com certeza, lindíssima. Time of the Down, então nem se fala. Mas tem outras músicas, como já citei, Long Away, do Brian May, Drowsy, do Roger Taylor, White Man, que é bem legal, né? Muito bom. Né? Eu também tenho uma edição que saiu em 1991, em comemoração aos 20 anos da carreira do Queen. Eu guardei essa edição, né? Você vê que o desenho é maior, né? Essa é a edição de 2011. Essa aqui é a edição da Hollywood Records, uma edição americana. Bem legal também, né? É uma das poucas edições em CD que eu gostei da Hollywood Records. A maioria do trabalho da Hollywood não gostei, alguns ficaram bons, esse ficou bom. Né? Então tem aqui, bem diferente, né? Tem algumas fotos dos singles aqui. As letras, as fotos, etc. Mas é bem legal também. Né? Então é isso aí. A dica de hoje, a The Races do Queen, sensacional, descasso, maravilhoso. Ouçam, curtam, que vale a pena. Para quem conhece, sabe que isso aqui é um espetáculo. Né? Então tá aí, a dica de hoje, a The Races, Queen, clássico 76. Espero que vocês tenham gostado.
Deixe aí os seus comentários aí, o que você achou do vídeo, do título de hoje. Assim que possível eu respondo a vocês, ok? Obrigado a todos mais uma vez e nos vemos aí em breve com mais um título clássico do rock. Grande abraço a todos e até breve.